Olá, então hoje vamos para a nossa primeira aula sobre Ayurveda. Então, que bom ter você aqui. Nós vamos ter uma sequência de 5 aulas. Hoje faremos uma pequena introdução para falar um pouquinho do que se trata, né, do Ayurveda. O que é essa medicina tradicional, natural, que tem origem na Índia. Então, Ayurveda significa, traduzindo a palavra em sânscrito, em conhecimento da vida. Veda é conhecimento e Ayus é vida. Então, é o conhecimento da vida. É uma ciência que o próprio clássico, um dos clássicos desta medicina, que chama Charaka Samhita, uma das obras clássicas, traduz da seguinte forma: Ayurveda é a ciência a respeito da vida, que escreve o que é uma vida feliz ou uma vida desgraçada ou nefasta, longa ou curta, assim como todas as substâncias, cujas propriedades ou ações diminuem ou aumentam a sua esperança, se denomina Ayurveda. Então, já a própria descrição, né, bem interessante, né? Essa ideia é muito mais ampla, uma visão de medicina, né? De medicina voltada realmente para uma vida, né? Uma vida feliz. Então, é o que determina se você quer ter uma vida longa, uma vida curta, uma vida desgraçada ou uma vida feliz. Enfim, tem a ver, então, com amplos aspectos da vida, não apenas a parte mais, sei lá, funcional, orgânica do nosso corpo, enfim. Então, dá para dizer que a Ayurveda é a ciência da autocura, é a ciência também da autoobservação, é a ciência da autorresponsabilidade, é você se conhecer, conhecer a sua natureza, entender um pouco da natureza do entorno que influencia sobre a nossa natureza, né? Sobre a nossa natureza física e também sobre a nossa natureza psicológica, emocional, mental, que tudo isso está ligado, né? Está conectado, não está separado. Então, os escritos do Ayurveda datam de mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, portanto, mais de 5.000 anos hoje que essa medicina está escrita, né, e disponível para nós, né, para a humanidade. Inclusive, o Ayurveda é considerado um patrimônio da humanidade. Tanto que lá na Índia, eu estive lá em 2018, no hospital e universidade que a gente foi visitar, que a gente ficou e também visitou, eles diziam que ninguém pode, por exemplo, nenhum laboratório pode se apropriar do conhecimento da Ayurveda. O conhecimento da Ayurveda é da humanidade. Então, esse é um aspecto já que eu acho extremamente interessante, né? Então, ela é democrática, ela é com possibilidade de acessibilidade para todo mundo, para quem queira conhecer. Então, isso já é uma coisa bem interessante, que já me, vamos dizer assim, me traz um fascínio, né, por essa medicina. E ela está muito ligada à questão da prevenção, né? Harmonia entre mente e corpo, né? Está associada a outras práticas, como o yoga, então não é de graça que eu estou aqui falando de Ayurveda para vocês, né? O yoga, essa tradição yoga, tem muito relação com a própria Ayurveda, então quem normalmente segue a orientação ayurvédica na sua vida, normalmente é a pessoa que também tem o yoga como prática, né? Digamos assim, talvez o Ayurveda seja a parte mais física, orgânica, né? Do cuidado da saúde, e o yoga mais a parte, vamos dizer assim, mais mental, espiritual, né? O lado mais místico, né? Nesse sentido. Envolve também, então, portanto, as respirações, a meditação, hábitos saudáveis, né? Então, todas essas áreas aí, espiritualidade, têm relação com o mundo do Ayurveda e do Yoga também. Então, o Ayurveda parte toda a sua
filosofia e o seu entendimento na questão da saúde, da harmonia, dos 5 elementos, chamados de Pancha Mahabhutas. Mahabhutas são elementos e Pancha significa 5. Né? Quais são os 5 elementos? O éter, o ar, a terra, fogo e água. Né? Então, esses 5 elementos que compõem todas as coisas do universo são os elementos que também nos compõem, né? A nossa base celular, órgãos, né? Todas as funções do nosso corpo estão associadas a esses elementos, assim como os nossos remédios, os nossos minerais, os nossos alimentos e também os nossos sentidos, né? Na nossa mente. A nossa mente e os nossos sentidos, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente consegue ter presente a partir do nosso paladar, né, dos 5 sentidos, também tem essas qualidades que tem esses 5 elementos. Né? Então, se a gente sente um vento na nossa pele, a gente já sente que esse vento ele é frio, né? Ele é penetrante, então ele tem uma qualidade, e essa qualidade vai somando ao nosso corpo. Né? E assim também a nossa mente. Se o vento é uma coisa que agita, então, provavelmente, se eu estou num lugar onde tem muito vento, provavelmente eu vou ficar um pouco agitada também. A minha mente vai se agitar também. Então, essas qualidades, elas estão associadas, não está nunca separado uma coisa da outra, a natureza e nós. Então, vamos dizer assim, quando a gente nasce, a gente é tirado de um lugar bem confortável, não é? Um lugar quentinho, e aí a gente é colocado de cabeça para baixo, ganhando normalmente um tapinha, e aí dá para dizer assim que começa a nossa desarmonia. Né? Porque a gente já sai de um lugar que é tão aconchegante, tão completo, tão inteiro, e a gente sai para um lugar que já não é mais assim. Então, a nossa desarmonia já começa daí, né? Quando a gente nasce. Mas, enfim, né? Estamos nesse mundo e cada vez nascemos mais dentro de um mundo cada vez mais artificial, repleto de artificialidades. E aí, o Ayurveda nos coloca num empurrão, vamos dizer assim, para fazer esse movimento na contramão dessa artificialidade. Né? Porque esse mundo artificial vai no sentido oposto do Ayurveda, que é, né, a sua naturalidade, que é da natureza, que é viver conforme a natureza no nosso entorno. Então, esse mundo artificial ele vai no sentido oposto. E isso vai trazendo problemas ao longo da nossa vida, né? Como nós já conhecemos, né? Não precisamos falar aqui de todas as doenças, os sintomas, os problemas que nossa humanidade está enfrentando cada dia mais, né? Então, pensar o ambiente hoje, que função teria o Ayurveda neste ambiente tão artificializado, que a gente não tem mais hora para dormir, para ir dormir, a gente não tem hora para levantar, né? A gente vive uma vida muito confortável, passa o maior tempo sentado, e isso a gente também prejudica extremamente o nosso corpo, porque o nosso corpo não foi feito para ficar num sofá extremamente confortável, muito pelo contrário, nosso corpo foi feito para ser usado, né? Para ser movimentado, para ser trabalhado, e é isso que dá sustentabilidade para o nosso corpo, não é você ficar de uma forma extremamente confortável numa cama, num sofá, não é isso que traz saúde para o nosso corpo. Né? Mas, enfim, hoje nós vivemos nessa ideia de que a gente tem que buscar cada vez mais conforto. Né? Por exemplo, estou sentada numa cadeira aqui, e hoje em dia já tem cadeiras ergométricas de uma forma assim que você não precisa nem se mexer. Né? Você coloca o braço aqui em cima, não sei de onde, papapá. Isso a gente imagina que isso né, tá nos ajudando, pelo contrário, né, está nos prejudicando cada vez mais, porque a gente não usa o corpo, e o nosso corpo vai se atrofiando. Então, isso é artificialidade. Né? Isso é ir contra a nossa natureza, né? A natureza nossa do ser humano. Então, há 7.500 anos atrás, como é que se vivia? Né? Se vivia na natureza, com os alimentos e movimentos muito mais naturais, inclusive do nosso corpo, como eu estava falando,
comendo da natureza, respeitando os ciclos do dia, os ciclos das estações. Hoje em dia a gente já nem sabe mais que estação a gente está, muito menos cuidar daquilo que a gente come conforme cada estação. Então, nós estamos vivendo realmente numa artificialidade. A gente come a hora que a gente acha que deve comer, não respeita nem se está com fome ou não está com fome. Né? Tudo isso vai gerando, né, desarmonias, né, desequilíbrios em nós. Né? Vivemos à luz, né, estamos sempre com a luz ligada, é no celular, né, essa artificialidade também da luz, não é a luz do dia. Né? Então, tudo isso vai prejudicando o nosso organismo. Então, segundo a Ayurveda, nós somos essa consciência que tem uma forma, né? A gente tem um corpo, uma forma, mas que é uma forma extremamente inteligente. A gente tem uma inteligência que ela é natural, ela é individual, mas ela é também cósmica. É uma natureza que vem do cosmos, que vem de uma relação maior com o todo. Né? A Ayurveda acredita nisso, né? A origem nossa é uma origem cósmica, numa fonte maior, uma fonte divina. Por isso que nós temos essa energia de vida, nós temos essa vida dentro de nós, que nós não somos um somado de células, órgãos, etc, etc. Né? Então, nós temos tudo isso, essa forma, temos toda essa inteligência cósmica que a gente nutre através dos nossos sentidos, que a gente nutre através das nossas informações, e a gente transforma tudo isso em conhecimento e em ação. Né? A gente vai agindo conforme a gente vai se abastecendo de coisas, né, no nosso entorno. E a nossa mente também é uma mente que tem movimentos, não é? A nossa mente não é uma coisa parada, muito pelo contrário, ela é um macaco, né? A nossa mente tem vida própria, ela pula de galho em galho. E a gente perceber, né, como é que são esses nossos movimentos na nossa mente, se são movimentos claros, a gente tem clareza daquilo que a gente está pensando, são movimentos mais leves, mais harmônicos, são movimentos mais intensos, ou, né, temos muitos pensamentos repetitivos, ou estamos muito empacados, né, não conseguimos sair do lugar, estamos com falta de movimento na nossa mente, inclusive. Isso depende muito do que nós nos nutrimos, né? Do que a gente se nutre ao nosso redor, né? E como é que a gente metaboliza aquilo que a gente se nutre. Então, o nosso corpo, para ele existir, ele precisa fundamentalmente de duas coisas muito extremamente importantes e necessárias, senão a gente não existiria. Né? Uma delas é a respiração. Né? Então, a gente respira. E que ar que a gente respira? Esse ar ele é frio, ele é quente. Né? Então, respirar é da nossa fonte vital. Né? Não tem como, não existe como viver sem respirar. E aí, a nossa harmonia, o nosso jeito de ser, de pensar e de agir também tem muito a ver com a forma que a gente respira. A nossa respiração ela é mais lenta, ela é mais ofegante, a gente está uma respiração mais agitada, a gente suspira. Então, é esse movimento da respiração que a gente traz para dentro do nosso corpo, para as nossas circulações. A nossa circulação do sangue, a nossa circulação interna do corpo e também as nossas emoções. Quanto mais serenamente, mais profundamente a gente respira, normalmente as nossas emoções também são mais serenas, são mais tranquilas. Quanto mais agitado, mais afobado, provavelmente nossas emoções também são assim. Né? Uma hora estou furiosa, outra hora estou mais calma, outra hora estou brigando, daqui a pouco oscila bastante também a nossa agitação nas nossas emoções. Então, esse é um lado que a gente se nutre através das nossas respirações, né? Do nosso ar
que a gente chama no yoga, né, do prana, essa energia vital que não é só H2O, né, não é só oxigênio e gás carbônico, mas é toda essa vitalidade que a respiração traz para o nosso organismo. E a outra energia, que é o combustível do nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções, são os alimentos. Então, se por um lado a gente tem o ar, a gente também tem os alimentos que são combustíveis para todo esse nosso ser, né? Aquilo que nós somos. E esse é um dos pontos mais conhecidos do Ayurveda, que é a alimentação, né? Pensando assim, no sentido de uma nutrição integral, né? E o que tem a ver isso? Integral no sentido de que a gente não se nutre só pela boca, né? Aquilo que a gente ingere, mas a gente se nutre também daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente cheira, daquilo que a gente ouve, né? Isso tudo traz também nutrição para o nosso corpo ou traz doença, né? Desarmonia para o nosso corpo. A nossa pele, por exemplo, segundo a Ayurveda, é uma grande boca, é o nosso maior tecido, e por onde entram muitos nutrientes. Através do toque, por exemplo, né? No sentido mais das emoções, aquilo que a gente coloca na pele vai penetrando no nosso corpo, e o que a gente anda colocando nessa pele? Estamos colocando coisas que daria para comer? Você comeria aquilo que você passa na sua pele? Então, segundo a Ayurveda, a gente deveria passar só na nossa pele aquilo que a gente consegue ingerir, que a gente conseguiria comer, né? Isso é parte da nossa natureza. Então, por isso que as massagens são uma das partes bem importantes dentro do Ayurveda. Massagem ayurvédica, né? Seja com óleos vegetais ou com pós vegetais, que são produtos da natureza, que a gente pode, inclusive, ingerir, especiarias, por exemplo, né? Canela, cravo, cardamomo, né? Açafrão, e consegue passar na nossa pele, traz saúde para o nosso corpo. E os óleos também, óleo de girassol, óleo de gergelim, óleo de coco, né? Que a gente pode passar no nosso corpo e também pode ingerir. Então, a massagem é uma das partes bem interessantes dentro do Ayurveda também, né? Por quê? Porque a gente entende também a nutrição do corpo através da pele, não só através do comer, né? Então, faz parte dessa nutrição. E aí perceber que, por exemplo, que nós envelhecemos, né? Envelhecer tem a ver com a questão da desidratação, por exemplo. Nossa pele fica mais seca, né? Tudo fica mais seco no nosso corpo, a gente murcha, a gente fica com mais rigidez. Então, a oleação, trazer óleo para o nosso corpo, que tem uma qualidade diferente da secura, né? Disso tudo, traz uma nutrição e um movimento, né, contrário ao envelhecimento para nós, né? Nos ajuda nessa nutrição, né? Manter a pele mais saudável, né? Manter o corpo mais maleável, menos rígido, através dessa nutrição com óleos. Então, esse é um aspecto bem importante. Então, a energia vital para o nosso corpo, essa energia que nos dá a vida, que além, então, da respiração, ela se dá também, então, por esses outros quadros, sentidos, né? Aquilo que a gente coloca através dos nossos sentidos para dentro do nosso organismo, né? Do nosso corpo, né? Através da nossa nutrição. E aí, a pergunta é, aqui, né? Neste momento, do que estamos nos nutrindo? Do que nós nutrimos o nosso corpo? Nós nutrimos o nosso corpo com os elementos que a natureza nos traz e os alimentos com que o nosso corpo também faz parte? Ou a gente está se nutrindo de artificialidades? O Ayurveda, por exemplo, propõe que a gente acorde 88 minutos antes do sol nascer. Então, não se determina um horário, porque dependendo da estação, o sol nasce antes ou depois, né? Então, seria 88 minutos antes do sol nascer. Para quê? Para que a gente possa fazer tudo o que a gente precisa fazer para entrar no ritmo de trabalho, né, do nosso cotidiano. Então, silenciar, meditar, cuidar do corpo, passar óleo no corpo,
né, fazer exercício de respiração, etc, etc, né, a higiene, né, a limpeza, isso tudo a gente deveria fazer antes, né, da gente começar nosso ritmo de atividade de trabalho e outras coisas que a gente faz, né. Então esse seria, vamos dizer assim, o momento mais propício, né, faria parte da natureza, né, do nosso corpo. Assim como a gente deveria almoçar ao meio-dia, quando o sol está a pino, né? O sol está lá em cima e é o momento que a nossa digestão estaria mais pronta para receber alimentos, o nosso metabolismo. Comer às 5 da tarde, almoçar às 4 da tarde, não é mais horário de almoço. Então tem toda essa questão também de observar, né, o que está fora, para ver como é que a gente pode aproveitar, né, essa natureza externa para metabolizar melhor o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? Então, o Ayurveda, ele propõe muito mais do que ter um corpo apenas com os nutrientes necessários, sabe? Um corpo que tem apenas todas as vitaminas D, C, B e K, não sei mais o que, em dia, mas muito mais do que isso, é você ter um corpo e uma mente com vitalidade. O que significa, né, uma corpo, uma mente com vitalidade? O que no Ayurveda se chama, então, de uma mente, um corpo com prana e com tejas, né? Teja significa calor, né? Um calor assim que vai te gerando vitalidade. Então, ter essa energia vital, essa nutrição total, fazer transformar aquilo que a gente coloca para dentro, transformar uma maçã, né, num nutriente para o nosso corpo, tem muito mais a ver com o conjunto, né, da nossa vitalidade do que apenas nutrir os tecidos, né, vamos dizer assim, que o corpo precisa, né, as nossas células. Isso é extremamente importante, mas é muito mais do que isso. Então, isso que eu gosto muito me apaixono cada vez mais, né, pelo yoga, pelo Ayurveda, por conta disso, né, dessa ideia de uma nutrição muito mais ampla, né, uma vitalidade mais para o corpo. Inclusive, se diz no Ayurveda que a gente deveria ter tanta vitalidade capaz de transbordar isso numa outra vida. Isso está também nos clássicos, né? De gerar outra vida, né? Que a gente é capaz de reproduzirmos e, né, gerarmos novas vidas. É essa vitalidade que a gente deveria ter. Então, a gente tem que ter uma imunidade de uma forma que transborde a nós e a gente possa gerar outra vida. Isso tem a ver com a questão dos tecidos, né? Dentro do Ayurveda a gente aprende que a gente tem, então, os 7 tecidos, e o último tecido é o tecido reprodutor, e e esses tecidos, eles têm uma sequência de recebimento de nutrição. Então, começa do plasma, vai até o tecido reprodutor. Se você não tem um bom funcionamento do teu corpo, um bom metabolismo, um bom acne, um bom fogo digestivo, você não vai conseguir metabolizar tudo que você coloca para dentro para chegar a ter o último tecido reprodutor com saúde para poder gerar uma nova vida, né? Então, você pode ter problemas de não poder ter filhos, você pode ter problemas de endometriose, pode ter problemas, né, outros de ovários policísticos, de útero, de mioma, de não sei o quê, que são gerados em função de desarmonias que chegam lá no último tecido por conta, né, desses outros tecidos que não nutrem, né, o final, que seria o tecido reprodutor. Então, tem a ver com isso. Então, ter vitalidade no corpo, ter uma imunidade, para o Ayurveda significa você ter tanta saúde, né, tanta imunidade que você consiga gerar uma nova vida de forma saudável, tranquila, né? Então, isso é bem interessante, essa ideia, esse conceito, né? E para isso, assim, são duas coisas são fundamentais para que isso aconteça. Primeiro é a questão da capacidade que nós temos de digerir aquilo que nós ingerimos. Então, eu tenho que estar sempre atenta a como é que está a minha metabolização, seja ela do ponto de vista físico orgânico, né? O meu fogo digestivo, como é que está, as minhas enzimas metabólicas, né? Elas estão no seu
né, no seu potencial ou não? Ou elas são demais, né, tem que diminuir, às vezes tem que diminuir, porque senão causa muita acidez, a gente queima os alimentos, né, se está em falta tem que aumentar, e para isso a gente vai colocando, né, questões na alimentação que vão ajudar a fazer isso. Então, um ponto de vista da digestão é esse, é essa questão mais orgânica física. O outro é a questão da metabolização também emocional. Como é que eu estou digerindo aquilo que eu recebo de informação, os meus relacionamentos, né, o meu entorno, o meu trabalho, o meu estresse, como é que eu lido com o meu estresse, as minhas emoções, como é que eu digiro isso tudo? Tudo isso vira sapo, fica na garganta, ou como é que está? Entende? Então, tem essa questão também bem interessante. Então, a digestão não é só digestão orgânica, estômago, intestino, né? É também, né, as nossas emoções e toda essa questão mais que a gente chama os nossos corpos sutis, né? Nosso corpo e as nossa fisiologia mais sutil, que trabalha com essas questões também. Então, nós temos um corpo que é inteligente, nós temos inteligente, vamos dizer assim, individualmente, né, cada um na sua, e também cosmicamente, porque é um corpo que não está só, ele está articulado com o todo no universo, né? Temos uma mente que metaboliza o que os sentidos nos colocam em contato, né? A nossa mente ela vai metabolizando o que os sentidos vão trazendo, porque a gente raciocina, né? A gente pensa, a gente transforma aquilo que a gente sente, aquilo que a gente recebe em pensamentos, e que pensamentos são esses, né? Então, tem esse corpo que respira, respira prana, que tem capacidade de metabolizar e construir tecidos. Olha quanta inteligência tem aí. Conhecimento, ação, informação. Então nós somos esse complexo riquíssimos, né? Esse nosso corpo ele é extremamente inteligente. A gente é que vai colocando muita coisa contrária à sua própria inteligência, né? Não é isso? Quando a gente vive na artificialidade, a gente enche a nossa despensa de produtos que estão lá com validade de 2, 3 anos, que não tem mais nada de natureza, né? É extremamente artificial, que a gente só vai preenchendo o corpo e o corpo não reconhece mais aquilo, como uma caixinha de leite, né, que dura não sei quanto tempo, quanta artificialidade tem aí. E aí vai nos gerando as tal das intolerâncias, e a gente não sabe por quê, né? Está aí, né? O corpo não reconhece. Então, uma das principais doenças da atualidade são as doenças autoimunes, não é? Quanta doença autoimune está surgindo todo dia. Cada vez mais eu estou conhecendo gente com doenças autoimunes. Por quê? O que é uma doença autoimune? É uma doença onde o corpo já não reconhece mais, não se reconhece mais. Não reconhece mais do que ele é nutrido, né? E aí começam né, os problemas, as desarmonias, as nossas rejeições, o corpo acaba rejeitando a si mesmo, né, porque não se reconhece, porque aquilo que é colocado para dentro está fora da natureza. Então, a Ayurveda tem a ver com essa ideia da prevenção, né? Então, porque os elementos da natureza, esses 5 elementos que eu falei antes, éter, água, fogo e terra, esses elementos compõem o nosso corpo físico, compõem as nossas emoções e tudo mais. Então, se o nosso corpo, a gente chama isso dentro do Ayurveda de doshas, né, de biotipo. Cada pessoa tem dentro do seu organismo alguns desses elementos com um pouco mais de predominância do que outros, ou dependendo de como é que a pessoa se nutre e dependendo do seu cotidiano, do seu estilo de vida, ela nutre, alimenta mais um tipo de elemento do que outro, e isso pode gerar conflito, né? Pode gerar desarmonia e desequilíbrio. Então, vamos pegar o exemplo do ar, né? O elemento do ar. Quais são as qualidades do ar? Então, mais do que saber sobre dosha, né? Vata, Pitta e Kapha, que são os 3, uma classificação, né? É uma classificação didática um pouco para a gente identificar um pouco esses elementos, mas para além desses nomes aí, de tentar enquadrar todo mundo nessas caixinhas, o importante é a gente ir percebendo as nossas qualidades, né? Qual é a qualidade do ar
e qual é a qualidade que eu tenho que colocar para equilibrar esse ar, né. Então, se a qualidade do ar é frio, seco, penetrante, leve, que qualidades eu tenho que trazer quando eu vejo que isso está em excesso em mim, né. Se como é que eu percebo que o ar está em excesso em mim? Quando eu estou muito agitada, quando eu não consigo dormir. Então a gente tem vários sintomas que vão nos dando indicação de que eu estou com excesso de ar. E aí como é que eu faço para acalmar isso? Eu vou colocar qualidades contrárias. Eu vou trazer mais untuosidade, mais oleosidade, eu vou trazer mais nutrição mais quente para o meu corpo, eu vou cuidar mais de não esfriar meus pés e as minhas mãos, né, e assim por diante. Eu vou procurar não me agitar tanto, vou tentar me acalmar mais com exercício de respiração, vou fazer uma prática física mais, né, lenta do que uma aeróbica, por exemplo, uma como é que chama essas de dança, né, fazer sei lá, uma aeróbica mais um exercício mais agitado. Não dá para quem tem já esse desequilíbrio por conta de excesso de ar no corpo, vai ter que colocar coisas mais de qualidade contrária. E assim vai nos outros elementos também. Qual é a qualidade do fogo, né? O fogo é quente, ele brilha, ele é móvel, né, então ele vai precisar, se ele está em excesso, qualidades contrárias, qualidades de coisas mais esfriadoras, vamos dizer assim. E isso tem nos alimentos, essas mesmas qualidades têm nos alimentos. Tem alimentos que são mais pesados, tem alimentos que são mais leves, são alimentos que ressecam, tem alimentos que nutrem mais do ponto de vista untuoso, da oleosidade. Entende? Então, as qualidades, a terra é fria, é pesada, terra com água, imagina, uma terra com água vira barro, né? Uma pessoa que tem muito esses elementos, ela provavelmente vai ser uma pessoa pesada, às vezes é uma pessoa mais embotada, a própria mente fica mais embotada se eu tenho esses elementos em predominância, em excesso dentro de mim. Porque nós temos todos eles, né? Mas alguns estão em excesso, às vezes, por conta daquilo que eu nutro, né? O meu corpo. Então, essas qualidades, elas vão trazendo uma característica também no nosso organismo, né, no nosso físico. Então, se eu sou normalmente mais magrinha, mais seca, provavelmente eu tenho, né, a minha pele mais seca, então tenho mais a ver com essa questão da qualidade do ar, né, que nós chamamos, então, esse biotipo de Vata, ar e éter. Né? Se eu sou mais cheinha e minha pele é mais untuosa, mais oleosa, ou uma pele um pouco mais fria, né, meu corpo é mais cheinho, ossos mais grossos, provavelmente eu vou ter o elemento terra predominante em mim, né. Então sou uma pessoa provavelmente que você sinto mais frio, né, porque terra e água fica, né, a pessoa sente normalmente mais frio, a pessoa não sente muita vontade de tomar água, né. Quem tem o elemento fogo normalmente sente mais sede. E assim vai. Então, essa é a ideia, né, da gente perceber esses diferentes elementos em nós, as suas qualidades e, né, carregá-los ou diminuí-los conforme a necessidade que a gente vai percebendo em nós. Então, essa é a grande sacada, vamos dizer assim, do Ayurveda, né, essa ciência que nós chamamos, então, ciência da autocura. Então, esse que é a questão mais interessante que eu vejo no Ayurveda, né? Da autoobservação, da autorresponsabilidade, é a coisa, né, que me atrai mais. E eu comecei realmente a cuidar de mim e mudar minha rotina, minha alimentação. Não era aquilo que eu comia que era ruim, eu sempre me alimentei bem, eu sempre comi muito, voltada para as questões já mais naturais, né. Só que a forma que eu comia é que era errada. Eu misturava a fruta com outra comida, eu comia muito, alimento cru, né, no almoço, assim, muita salada crua, isso aumentava mais o meu ar dentro de mim, e eu estava sempre com gases, eu sempre estava inchada, meu intestino não funcionava, né. Por quê? Porque não era o que eu comia, era a forma que eu comia, a forma com que eu misturava os alimentos, né, e a forma que eu comia ou, né, eu mesmo preparava os alimentos. Hoje eu preparo meus alimentos, na maioria das vezes, pouco como fora, e eu vou equilibrando aquilo que eu preciso para o meu corpo.
né? Então, se eu já sei que muita folha verde me causa muitos gases, né? Aumenta o ar dentro de mim, eu faço esses verdes refogados. Eu coloco oleosidade, eu dou uma outra qualidade para eles. E ajuda na minha digestão, que minha digestão é lenta, então eu cozinho mais fora do que dentro de mim. Então, a minha lógica de fazer comida hoje é cozinhar mais os alimentos, para, mesmo que eles percam um pouquinho, talvez, da sua nutrição, dos seus elementos, mas ela me facilita a digestão e eu aproveito muito melhor esses alimentos. Por exemplo, no outono e inverno, como nós estamos agora, entrando, né, de outono para inverno, eu já prefiro comer frutas, inclusive, mais cozidinhas. A maçã cozida, com canela, com aveia de manhã para o café da manhã, banana, né, que é uma fruta gostosa de comer, mas ela é de difícil digestão. Então, eu colocando uma canelinha, dando uma fritadinha dela no ghee, né, ou uma cozidinha, uma assadinha, vai dar outra qualidade para ela. Ela vai me nutrir, mas vai ser de fácil digestão. Eu estou facilitando a minha digestão. Isso eu aprendi muito lá na Índia, né? Eu fui estudar Ayurveda na Índia e a médica que nos deu aula, ela dizia só isso, né? Basicamente, assim, né? Quando ela deu aula para nós de como preparar os alimentos. E ela dizia: a lógica é essa. Quanto mais você cozinhar dentro da panela, de forma lenta, devagar, tampa destapada, ela disse, inclusive, né? Mais facilidade você vai ter de absorver e digerir esses alimentos dentro de você. Essa é a lógica. Principalmente para quem tem uma digestão lenta. Principalmente quando o clima, né, no nosso entorno também não é tão favorável para a digestão. No verão a gente suporta mais, a gente consegue comer mais verduras, coisas mais cruas, frutas cruas, sem problema nenhum, porque o sol também está quente, o ambiente está quente e nos ajuda nessa digestão. No inverno, não. No inverno esfria. Então, tem toda essa lógica aí que a gente deve prestar atenção e observar. Certo? Então, eu acho que essa primeira aula tem esse objetivo mais introdutório, para provocar vocês, né, nesse gosto pelo Ayurveda, né, perceber que é uma ciência que realmente ela é muito completa, é uma ciência profunda e que nos conecta com a natureza. Essa é a parte extremamente interessante. Então, ela atua muito na prevenção, mas também na cura, né, para a pessoa que já está em desarmonia, para se reequilibrar, né? E quanto antes a gente consegue chegar, né, na desarmonia para segurar, né, para não causar mais desequilíbrios, né, por exemplo, transformar algo em câncer, que daí já é uma coisa mais difícil de ser tirar do corpo, melhor. Né? Essa é a ideia. Certo? Então, observar, fazer boas escolhas, ter uma vida, né, mais em harmonia, feliz, longeva, dinâmica, né, envolvendo cuidados, nutrições, diferentes nutrições, observar o belo na natureza, silenciar para se observar. Essas são as coisas que o Ayurveda propõe. Então, é bem interessante, não é? E aí nós vamos ficar aqui nessa primeira aula e depois, então, eu vou, né, trazer um pouco mais esses conceitos, né, de tecidos, de doshas, né, desses biotipos, né, para vocês se identificarem um pouco, mas não no sentido de engessar, como eu já falei, é no sentido de dar algum norte, né, mais fácil para conseguir chegar nesse conhecimento, mas o importante é cada um se observar, porque para o Ayurveda cada ser é um ser, cada um é único, né? Todos nós somos únicos porque nós todos somos nutridos de diferentes formas, né? O mesma maçã que um come não gera nele a mesma qualidade, às vezes, do que numa outra pessoa, dependendo de que momento eu estou comendo essa maçã, que pensamento eu estou ingerindo junto com a maçã, e assim vai. Né? Então, cada ser realmente é um ser único. E essa ideia da autorresponsabilização, de não passar para um terceiro, né? Um terapeuta, um médico, toda a minha responsabilidade sobre a minha vida, né? Essa é uma coisa bem importante também no Ayurveda. Eu acho isso extremamente importante. E essa autonomia, né? Nos traz essa autonomia para a gente se autocuidar.
para a gente se cuidar e cuidar de quem a gente ama, de quem está no nosso entorno. Certo? Então, Hariom, Namastê. Obrigada por vocês terem assistido, né, essa aula e espero vocês na próxima.